Fala, galera! Contagem regressiva. O primeiro dia de Enem já é no próximo final de semana. Por isso, a gente continua a nossa semana de análise das principais tendências e apostas pro Enem desse ano. Hoje é dia de linguagens e códigos. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar para relembrar aquele conteúdo que estudamos o ano todo. E como o foco é linguagens, códigos e suas tecnologias, a gente fala de artes e línguas estrangeiras. Para começar, a gente mergulha em língua inglesa e língua espanhola com eles, professores Adriana Ramos e Daniel Sanches. Olá, professor, tudo bem? E aí, tu? Seja bem-vinda. E aí, professor? Tudo bom? Pensando nas provas de 2014, 2015 e 2016, o que a gente encontra em comum? Bom, no caso de língua espanhola, normalmente questões que sempre se repetem ao longo desses anos são questões relacionadas com a interpretação de texto, e aí pode ser um texto verbal, um texto não verbal. As provas de espanhol também sempre trazem fragmentos de textos, poesia, música, imagens, grafite. Então, são elementos que estão sempre presentes. Eles costumam fazer uma mistura, digamos assim, de gêneros textuais nas provas. E na prova de língua inglesa? Pegando o gancho da Adriana, isso é bem parecido em inglês, né? Eles vêm com uma tipologia de texto bastante variada, né? Traz grafite, traz comic strip, né? Que são as tirinhas, traz textos mais complexos, né? Relacionados a um artigo de jornal, alguma notícia e tal. Mas o que eu acho mais interessante a gente observar na prova de língua inglesa é que os temas sociais, eles são recorrentes, né? Se você pegar aí 2014, 2015, 2016, né? A questão, né, ligada a racismo, misoginia... Sim, xenofobia. Exatamente. E questão bem legal relacionada à saúde, né? No ano retrasado, tiveram, por exemplo, duas questões que falavam sobre tabagismo, né? Falava sobre fumo, né, por exemplo. Acho que é bom ficar ligado sim, nisso. os temas sociais são muito recorrentes, de uma forma geral, né? E no caso do espanhol, como são 21 países de língua espanhola, eles têm um leque muito amplo de temas para abordar. Uma coisa que eu presto atenção, por exemplo, é que nunca tem uma questão propriamente de gramática, né? Então, não é dizer que o aluno precise... não sei se em inglês acontece, mas eu acho que também não. Não, a prova interpretativa, a gramática, ela passa a ser um instrumento utilizado para você interpretar melhor, sem dúvida. Ela tangencia exatamente, as questões. Perfeito. Vem cá, e essa tendência se manteve em 2017? Sim, em princípio não houve nenhuma surpresa na prova na verdade, de espanhol. acho que eu destacaria... Dri, em inglês, uma questão que eu acredito que seja até meio que uma aposta, e acho que a galera pode se ligar sobre a questão de armamento, né? A população tendo acesso à arma, né? A gente está vivendo... porque esse é um tema muito recorrente nos Estados Unidos, Exatamente, né? Exatamente. E como meio que está em voga aqui no Brasil esse assunto, eu acho legal. Exatamente, acho legal a pessoa se ligar. Tem alguma aposta para esse ano? Vamos lá. Eu volto na história do armamento, né? Eu acho que tem que estar prestando atenção no que está em voga, né? A questão de contra a mulher, isso aconteceu, né? Aconteceu duas questões, né? Na segunda aplicação de 2016, né? Falando sobre a Croácia, né? A nova lei de proteção à mulher na Croácia, nas Ilhas Maurício, o papel da mulher nessa lá. mesma prova teve uma questão contra o feminicídio e atualmente, por exemplo, eu acho que eu já até comentei aqui, a crise nos países vizinhos, né? A crise econômica na Argentina, com a questão do dólar disparado, as pessoas nas ruas fazendo greve, a crise dos imigrantes, a questão da imigração também é um tema que aparece bastante. É verdade. Os imigrantes na Venezuela, por exemplo. Então, todas essas questões, a guerra na Síria, né? Então, todas essas questões... Tá em voga, né? Mais atuais. Unir a atualidade e a língua, né? As pessoas estudam a atualidade para prova mesmo, né? No geral, história, e usar isso isso na língua. Perfeito. Bora ver os exemplos que vocês trouxeram? Vamos lá. Questão 91 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação.
É isso aí, Lândia. Eu escolhi essa questão aqui pra gente conversar, inclusive pra conversar com a de espanhol, porque ela traz essa união da linguagem verbal e não verbal, né? Não tem como a gente ignorar a imagem, né? Por exemplo, aqui uma campanha publicitária que tem por objetivo alertar a população de uma lei, né, que tá ali em vigor, que tá ali forte, né, de proteção à mulher, mas ela vem com um certo trocadilho, né, que é institucionalizado, Sim. né, de que a mulher, né, seria alguém que dirige mal, né? Que E aí em qualquer lugar do mundo, né? porque é uma essa propaganda da Croácia. Sim. Exatamente. Então, assim, o croata lê aquilo, ele já parte do pressuposto que a mulher não sabe dirigir. Aí ele vem com essa crítica, usa essa brincadeira de mau gosto para alertar sobre a discriminação contra a mulher e avisa que tem uma lei. Em questão de língua, aqui é interessante ver, por exemplo, uma palavra que tradicionalmente a gente vai traduzir como verbo atuar, né, como act, ela aqui aparece como lei. Né? A gente tem como resposta a essa questão, né, alertar o cidadão sobre a lei em vigor contra a discriminação. Então a gente tem discrimination aqui, uma palavra cognata, fácil da pessoa perceber, mas você vê que a palavra lei aqui não sendo representada pela palavra mais comum seria law. Exatamente. Então exigir do candidato um conhecimento ou uma capacidade interpretativa ou de inferência de significado maior para a palavra act, por exemplo, aqui. E a expressão, né, in force ali, né, que não tem a ver com força, tem a ver com estar em vigor, estar em funcionamento, estar aplicada para a pessoa se ligar e não ter atitudes preconceituosas e discriminatórias contra a mulher. Que aí esse tema forte, né? Até porque eu dirijo muito bem e estaciono muito bem. É isso aí! Já peguei carona, é verdade. Basicamente isso. O candidato tem que se ligar que ele tem que associar a língua à imagem, se ligar que ele precisa perceber qual é o tema em questão do feminismo, né, da misoginia, e tem que ter um conhecimento de mundo para entender esse trocadilho. Bacana. Então, confirmando o gabarito... Alertar os cidadãos sobre a lei em vigor contra a discriminação. Ele até brinca com algumas coisas, por exemplo, ele usa aqui preconceito na sociedade. Mas que preconceito é esse? Tá muito amplo. É um preconceito direcionado, é contra a mulher, entendeu? E é sobre a lei, não é consequência, não tem consequência de nada. Ele não tá discriminando as consequências, é claro que há. O Enem gosta muito de criar respostas que quase podem ser, mas de fato não são. Embora tragam informações verdadeiras sobre o texto ou sobre a imagem, ela não necessariamente responde a pergunta da melhor forma. E por isso o candidato tem que prestar atenção no enunciado. Opção A. Opção A. Show de bola. Então, partiu questão de espanhol, língua espanhola? Perfeito, já tá ali, ó. Questão, olha só, 91 do Enem de 2016, caderno azul, segunda aplicação. É isso aí. Pois é, e aí é uma questão que também é uma linguagem não verbal, apesar de ter texto, né? Tem palavras escritas, que conversa com a de língua inglesa. Então, eu tenho uma imagem de uma mão. Essa mão pode significar muitas coisas. No caso, com basta, que é bem transparente, você já entende que eu não quero mais aquilo. E o que eu não quero mais? Eu não quero mais insultos, desprezo, violação, indiferença, cachetadas, feminicídio, acoso sexual, incesto, crueldade, rotura de tímpano, ameaças, rozamentos, golpes, rotura de huesos, etc. Então, mesmo que o candidato ele não entenda determinadas palavras, o contexto mostra para ele que é uma propaganda contra o feminicídio. Inclusive, diz aqui, basta de violência contra a mulher. Então, isso é bem transparente nesse sentido. Mas aí é o que o Dani tinha dito. Muitas vezes as opções são possíveis, mas então a gente tem que prestar atenção ao enunciado propriamente. Porque dependendo do que o enunciado estiver perguntando, pode ser uma questão ou outra. E aí ele diz, essa propaganda foi criada para uma campanha de conscientização sobre a violência contra a mulher. As palavras que compõem a imagem indicam que a violência contra a mulher está aumentando. Aqui não tem nenhum gráfico, nenhum número que diga. A gente até pode saber, por um contexto... Que é quando o teu conhecimento de mundo pode te prejudicar, né? Você super interpretar aquilo ali, né? Claro, porque aí é verdade, a violência contra a mulher está aumentando, sim, mas não aparece isso na imagem. Eu não tenho nenhum dado gráfico que me diga, estatístico, que me diga isso. A agressão à mulher acontece de forma física e verbal? Sim. Por quê? Porque dentro dessas palavras eu tenho tanto palavras que representam golpe,
propriamente, como palavras que representam o insulto e a ameaça verbal. A agressão psicológica, A agressão né? psicológica, né? Então, ele diz aqui, ó, desprecio, ó, quando você despreza alguém, né? Insulto, quando você insulta alguém, tudo isso é agressão verbal. E a forma física, a agressão verbal, você tem o assédio sexual, você tem a quebrar o tímpano de alguém, você tem golpes, você tem quebrar, quebrar os ossos. Então, no caso, a resposta aqui seria a letra B, porque as outras aí já não... Por exemplo, a violência contra a mulher praticada por homens, a gente até tem esse conhecimento, mas, mais uma vez, não está na imagem. A agressão à mulher é um fenômeno mundial? Também, porque se a gente prestar atenção, essa é uma propaganda da Argentina, né? O domínio é pontuar. E a violência contra a mulher ocorre no ambiente doméstico? Normalmente sim, é o que a gente ouve, mas volto a dizer, apesar de todas essas afirmações serem corretas dentro do contexto, a resposta, de acordo com o enunciado, é a B. Show de bola. Partiu? Vamos lá pra frente? Vamos lá. Conselho final para quem está em casa e está aí inseguro em relação à língua estrangeira que ele escolheu. Em primeiro lugar, acho que tranquilidade, né? O que você estudou, você já estudou. É isso, é exatamente o que eu penso, Dri. O que você sabe, agora usa os mecanismos, né? Lê o enunciado primeiro, preste atenção na tipologia de texto, se liga no que está acontecendo ao teu redor e vem acontecendo desde o início do ano. A prova não está sendo feita hoje. Isso, então ela tem já que olhar o que vem acontecendo desde o início do ano, exatamente. Quando o Dani fala de técnicas de leitura, o que é? Por exemplo, em textos longos, né? 4 parágrafos, 5 parágrafos, muitas vezes os parágrafos iniciais ou os finais são descartáveis. Eles são desnecessários porque se o candidato parte do enunciado para a questão, ele consegue localizar no enunciado e não perde tempo. Principalmente em inglês, né, Dri? Porque em inglês tem um monte de palavras muito mais desconhecidas. Ele fica desesperado porque ele não entendeu aquela palavra, aquele termo, e aquele termo tá num parágrafo totalmente desnecessário. E a prova ele fica desesperado. Nem precisava esquentar a cabeça. Ele já passou pelo parágrafo que importa. Às vezes, 3, 4 parágrafos, ele pode eliminar a maioria deles e a resposta está em 2, 3 frases, às vezes. Fazer aquela leitura inteligente mesmo do texto. É exatamente isso. Professores, thank you very much. You're welcome, Jen. Muitas gracias. De nada. Voltem Nossa. sempre, já são de casa. Mucho gusto. Sempre. Hasta luego, gracias. Bye, bye, man. Bom, chegou a hora de arte. E aí, bora? Então veio pra cá, professora Malu, professor Rodrigo Retka. Sejam bem-vindos. Professora. E aí, mestre? tudo bem? Tudo bem. Vamos lá. Analisando provas antigas, 2014, 2015, 2016, a gente pode dizer que tem um perfil a prova de arte? Ela segue um perfil, assim, bem conciso, né? Ela sempre aborda a questão de arte moderna, muita questão de arte contemporânea e sempre tangenciando ali também a arte internacional e a arte brasileira, né? Exatamente. Até dividindo entre questões que vêm com imagem e questões que só tem o texto. Então, ela mantém esse padrão. Ela até caminha, né, entre artes plásticas, música, teatro. Ela vai passeando. E 2017 manteve esse perfil? Manteve esse perfil, só que foi uma prova mais especial, assim, pelo número de questões que apareceram. Foi um número muito maior do que nos anos anteriores, o que foi uma surpresa para nós, assim. Apesar de ser uma tendência, né, de ter mais questões falando sobre arte, mas foi surpreendente. E foram esparramadas, né, tanto na prova de linguagens quanto na prova de ciências humanas. Ah, então quer dizer que o conteúdo de arte pode aparecer em várias áreas do conhecimento? Pode. Ano passado teve a da Zuzu, né, e teve Futurismo também. Na prova de ciências humanas. Exato. Agora vem cá, o que o participante não pode chegar lá na hora da prova sem saber? Olha, minha aposta é de sempre, assim, né, são as vanguardas europeias. Né? Cubismo é uma questão que cai muito, surrealismo cai muito, mas tem que saber arte no Brasil. Tem várias imagens e mapas conceituais na internet que mostram como se organizam as vanguardas europeias, né? Características gerais do cubismo, características gerais do surrealismo, né? Associar ali a ideia do Picasso, a geometrização, a arte africana. Todo o contexto, né, e a intertextualidade dessas artes também é muito interessante. Saber que elas se relacionam, né? Exatamente. E aí, como isso aparece no Brasil, porque a gente acaba tendo reflexo do que acontece na Europa, acaba vindo parar aqui. E aí, bora ver sua questão, professor? A questão que você separou pra gente? Claro, vamos lá. Pode ser?
Tá na tela, questão 117 do Enem de 2013, caderno azul, primeira aplicação. Por favor. Eu escolhi essa questão porque ela vai trazer como tema o tropicalismo, que é um movimento que tem a ver com o Brasil, mas ele vai assimilar vários elementos culturais de fora do Brasil, né? Ele traz uma aglutinação desses elementos. Então, eu acho bem interessante porque ela vai envolver não só a questão das artes plásticas, né? O tropicalismo ele ganhou muito destaque com a questão da música. E às vezes a gente ignora um pouco, né, esse papel da música. Eu vou ler aqui a questão. Mesmo tendo a trajetória do movimento interrompida com a prisão de seus 2 líderes, o tropicalismo não deixou de cumprir o seu papel de vanguarda na música popular brasileira. A partir da década de 70 do século passado, em lugar do produto musical de exportação de nível internacional prometido pelos baianos, com a retomada da linha evolutória, instituiu-se nos meios de comunicação e na indústria de lazer uma nova era musical. A questão musical mencionada no texto evidencia um gênero que incorporou a cultura de massa e se adequou à realidade brasileira. Esse gênero está representado pela obra cujo trecho da letra é. Essa questão ela é muito interessante porque você precisa entender o contexto da Tropicália, né, as características da Tropicália e desse movimento tropicalista. Como eu falei, ele aglutina vários elementos da cultura estrangeira. Inclusive, ele tem uma similaridade muito grande com a questão da antropofagia, que a Malu vai falar daqui a pouco pra gente. Porque os artistas da Tropicália se propõem a trazer a pop art, trazer o rock para o Brasil, para debater a sociedade e a cultura brasileira. Eles já estão num contexto de ditadura militar, mas eles não vão falar sobre a ditadura em si, eles vão falar sobre o marasmo das pessoas em relação a essa sociedade. Então, é uma arte que vai falar sobre vários elementos da cultura pop, né, vai trazer o inglês para dentro do português, né, juntando elementos. Então, Baby Baby ali já dá uma dica. Exatamente. Se você conhecer um pouquinho da história da Tropicália, você já vai saber que a Rita Lee ela fez parte da banda Os Mutantes, que é a banda que grava o disco Tropicália Panis et Circenses, né, que é o disco manifesto desse movimento. Então, o nome Rita Lee já aponta para a resposta e o Baby Baby já mostra uma característica muito comum da Tropicália. Vale a pena a gente pensar que, na década de 60, essa ideia de você trazer o inglês para dentro do português, misturando, era uma ideia muito ousada. O rock era visto com aversão por trazer elementos yankees para o Brasil, tanto pela direita quanto pela esquerda, porque a esquerda vai falar muito de um nacionalismo, de um Brasil, né, para brasileiros, português e tal, e a direita vai ser avessa a um imperialismo norte-americano, essa influência externa. Então é muito interessante ver como as coisas convergem aqui dentro do movimento Tropicália. Só reforçando o gabarito, letra D. D. Isso Baby, aí. baby. Não adianta chamar quando alguém está perdido, procurando se encontrar. Baby, baby. Aquilo que a gente de vez em quando brinca, mas vai dar uma olhada, mexe na sua playlist, vai conhecer outros artistas que fazem parte da nossa cultura. Sim, eu acho que eu já falei isso uma importante. vez aqui no Hora do Enem. Esse disco, né, Tropicália Panis et Circenses, não é o disco dessa música, mas é um disco que já é cobrado em alguns vestibulares pelo Brasil. Agora, professora, você também trouxe uma questão pra gente. Eu gostaria que você fique à vontade, Obrigada, Rodrigo. resolver essa questão aqui pra gente. A questão ela não faz parte das questões do Enem, foi uma questão pensada no estilo Enem, mas é uma questão própria. Eu trouxe uma questão que está relacionada ao nosso movimento moderno, Tarsila e Oswald, e é uma questão que é comum de aparecer no Enem, ou seja, eu tenho um texto e eu tenho uma imagem, né? Lembrando que no Enem, imagem é texto. Então, vamos à questão. Em 1928, Tarsila do Amaral deu início a uma nova fase em sua carreira artística, a antropofágica. A esta fase pertence a tela Abapuru, cujo nome é de origem indígena e significa antropófago. Foi com as ideias sugeridas por essa tela que Oswald de Andrade elaborou um manifesto antropofágico publicado em 1928. Então, em 1928, a gente já tem alguma coisa aniversariando. Pois é. Agora, em 2018. Texto 2. Contra todos os importadores de consciência enlatada, a existência palpável da vida e a mentalidade pré-lógica para o Sr. Levi Brul estudar. Queremos a Revolução Caraíba, maior que a Revolução Francesa, a unificação de todas as revoltas eficazes na direção do homem. Sem nós, a Europa não teria sequer a sua pobre Declaração dos Direitos do Homem. A Idade do Ouro anunciada na América. A Idade do Ouro e todas as girls. Oswald de Andrade, do texto retirado do Manifesto Antropofágico de 1928. Os dois estão juntos no movimento antropofágico, ela pintando e ele escrevendo sobre as ideias de um Brasil que pode se alimentar da cultura
que vem de fora, mas que não pode abandonar aquilo que é nosso, aquilo que é produzido aqui, a nossa cultura. E aí temos a questão. A relação observada entre a imagem e o texto apresentados permite o entendimento da intenção de alguns artistas do modernismo brasileiro. Após observar as obras acima, é correto afirmar que... Então, pensando na imagem e no texto, o Abaporu e o Manifesto Antropofágico são obras voltadas apenas para a temática social brasileira. Não, está equivocado, né? Quando a gente lê o texto, ele fala de outras culturas. Então, Sim. a gente já vai eliminando essa aqui. Tô indo de baixo para cima. Gostei. Letra D. Para Oswald de Andrade Tarsila, o artista brasileiro moderno deveria simplesmente conhecer os movimentos estéticos, mas criar algo enraizado na cultura do Brasil. Isso tem sentido, porque se Abaporu está ligado à cultura indígena pelo nome, Sim. então tem a ver com a gente. E Oswald fala de coisas estrangeiras, né, de movimentos estrangeiros. Então, letra D dá aquela separada. Após a semana de 22, Oswald vai colocar vai ser contra qualquer estrangeirismo. Não, ele está citando isso no pequeno trecho ali. Em Abaporu, Tarsila do Amaral retrata uma figura e uma paisagem que não representam um Brasil. Não representam no sentido figurativo mais clássico, mas se o nome é um nome indígena, né, que é aquela leitura atenta de toda a obra, tanto da imagem como da legenda, então também elimino. E letra A, para Oswald de Andrade Tarsila, o artista brasileiro deveria criar um novo estilo de arte baseado apenas na cultura do país, também vai contra o que está escrito no texto. Então, resposta correta, letra D. D que é boa. Exatamente, juntando as duas culturas, aquilo que vem de melhor de fora e aquilo que a gente tem de melhor também. Professores, por gentileza. Vamos fazer um bate-bola? Eu digo o tema e vocês me dizem se pode cair ou não. Tá. Pode ser? Combinado? Pode ser. 100 anos da morte do pintor Gustav Klimt. Pode cair de várias maneiras. É um artista simbolista, mas a obra dele também tem muito reflexo na moda, né? Então, ele é um artista que pode aparecer não só pela pintura, mas também pode aparecer em outros lugares, como, por exemplo, uma questão relacionada à moda, alguma coisa que passe pelo simbolismo. Na literatura. Então, de repente, na literatura, com textos. Principalmente porque ele acaba pegando parte ali daquele modernismo também, né? Acaba se misturando com outros artistas. Centenário da morte de Olavo Bilac. É possível, Possível, né? Ele é um escritor assim, de grande importância, então acaba que o trabalho dele vai ser relevante, né, para essa prova de linguagens, principalmente. Exatamente. 40 anos do incêndio do MAM, no Museu de Arte do Rio. Esse daí eu acho que ainda pega o contexto atual, né, que a gente está vivendo em 2018. Rolou, né? Exato, né, com o Museu Nacional. Mas, assim, a gente tem que pensar que como isso poderia ser abordado, sabe? Eu acho que talvez contextualizando uma questão. Não imagino isso caindo como um conteúdo de uma questão. O Enem também gosta de falar muito sobre patrimônio, né? Então pode ser que aconteça uma relação com a questão de patrimônio. Bom, agora é o momento daquela dica, que é uma pintura, que é uma obra de arte, uma obra-prima. O moderno e o contemporâneo, eles vão aparecer sempre. Tem uma tendência... Recentemente tem aparecido muitas questões relacionadas, por exemplo, ao grafite. Mas eu queria destacar uma coisa, que foi uma conversa nossa, sobre exposições que estão acontecendo, que estão começando a aparecer, falando sobre as figuras que não eram tão representadas ao longo da história da arte. Teve uma exposição importante sobre África, né, falando de artistas africanos, artistas brasileiros, negros. E tem esse discurso de começar a colocar essas outras pinturas que a gente não está acostumado, esses outros artistas que a gente escuta menos falar. Então, eu acho que isso pode ser uma aposta. Uhum. Essa tendência, né, de trazer a questão da minoria, de representatividade na arte, seja pela mulher, pelo negro, pelos LGBTs, isso tudo faz parte de um contexto muito contemporâneo. Essa exposição era Conversas Afroatlânticas, se eu não me engano o nome. Tem alguma outra dica? Tem outra, porque a gente também falou sobre outra exposição. Mas a gente também comentou uma sobre o AI-5, né, os 50 anos do AI-5. Esse decreto que talvez não tenha acabado da forma que deveria.
Inclusive, era até o nome da exposição, né? E não acabou. Exatamente, Então... né? Será que o AI-5 ainda acabou? Porque fala sobre censura, fala sobre os caminhos que os artistas encontraram nos anos 70 no Brasil para produzir arte, longe, né, desse meio de censura, de opressão, os caminhos que eles buscaram através da arte conceitual, da música metafórica. A música da Rita Lee ali entra nesse contexto, né, da década de 70. Mais alguma coisa, professor? Tem alguns filmes para se interassem sobre esse assunto da Tropicália, do AI-5 e tal, que é Uma Noite em 67, que é um documentário bem interessante sobre o movimento da Tropicália. Tem o filme Tropicália, né, que fala também sobre esse contexto, como o grupo se organizou. E também o documentário, né, Cinema Novo, que fala sobre o cinema daquele momento histórico do Brasil, que foi feito pelo filho do Glauber Rocha, o Eric Rocha, que também é uma ótima indicação. Show de bola. Professores, muito obrigado mesmo por toda a ajuda. Que é isso, irmão, estamos juntos. Muito obrigado. Estamos juntos, né? Tem que falar certinho. Muito obrigado. Voltem sempre. Vocês estão aqui com a gente aí nessa reta final aí, nesses ao vivo, né? Claro, claro. Perfeito. Conto com vocês. Tá vendo? Aqui tem muita dica boa pra te ajudar a arrasar no Enem. Então, entra lá na nossa playlist e faz uma busca. O endereço você já sabe, youtube.com/TV Escola. Amanhã a gente continua com as apostas pra redação. Até! Línguas estrangeiras. Pra começar já era aqui, né? Tá? Vamos lá.